em Abacuque, capítulo 2. Está nos profetas menores. Você chega ali em Mateus, aí você vai pegando Malaquias, entendeu? Os profetas menores. Profetas menores quer dizer aqueles livros, não é porque eles eram anões, né? É porque os livros são menores do que os profetas maiores, que têm uma extensão maior de capítulos. Então, às vezes a gente fala essas coisas, profetas menores, pode ser não aqui, mas pode ser que alguém em algum lugar esteja ouvindo e pensando, não, é porque eles eram anões. Não é porque eles são anões, é porque os livros da Bíblia, dos livros de cada profeta desse menor, é um pouquinho menor do que Jeremias, por exemplo, Ezequiel, entendeu? E aí, por isso é chamado de profetas menores, tá bom? Antes de mais nada, eu queria que alguém estivesse fazendo essa oração para que Deus esteja abençoando esse trabalho, que prospere e esteja abençoando cada palavra dita aqui, que foi colocada com muito temor, sabe, com muita preocupação, porque tudo foi debaixo da dependência de Deus. Queria que alguém orasse, por favor, nesse momento, para que Deus abençoasse tudo o que for feito. Ouvido. Deus, nós estamos na tua presença, Pai, e nós nos alegramos por isso, porque o Senhor é misericordioso, é bondoso, é o Deus de toda a terra que falou a Abacuque, Senhor, e fala para dele até hoje, Senhor, porque o teu Espírito Santo nos fala, Senhor. Nós te agradecemos pela oportunidade de te louvar, nós te agradecemos por tudo que vimos e ouvimos aqui, Senhor, até agora. Que nossos corações estejam preparados, Senhor Deus, para ouvir aquilo que vem do teu trono, da tua bondade, que teu Espírito Santo se agrade, Senhor Deus, de falar pela boca do teu servo, Senhor Deus, que não venha nada dele, Senhor Deus, mas que venha de ti. O sermão é dele, Senhor Deus, como tu falaste pelo teu servo outro dia, Senhor Deus, mas a mensagem é tua, Senhor Deus. Ele preparou o sermão, Senhor Deus, mas é tu quem dá essa mensagem a ele. Que essa mensagem seja tua para nós, apesar que o sermão, Senhor Deus, ele fez com toda dedicação, Senhor Deus, meditando na tua palavra, mas é o teu Espírito Santo que traz a mensagem, e assim que seja agora, que a tua palavra não volte, Senhor Deus, sem fazer aquilo, Senhor Deus, que é da tua vontade. Ela não faz isso, Senhor Deus. Se o teu Espírito Santo estiver agindo no nosso meio, que não sejam apenas de meras palavras, Senhor Deus, mas que seja o teu Espírito Santo agindo pela boca do teu servo, assim como agiu pela boca do profeta Abacuque, e que haja até hoje, Senhor Deus, porque a tua palavra é viva, é eficaz, Senhor Deus, e tem, Senhor Deus, onde cortar, porque há tanto a cortar em nós, Senhor Deus. Corta, Senhor Deus, com a tua lâmina afiada e tira tudo aquilo que é excesso, Senhor Deus, em nossas vidas. No nome de Jesus nós oramos. Amém. Então, meus queridos irmãos, para você entender o livro de Abacuque, o primeiro capítulo, que se discorre com o capítulo 2, foi dividido porque havia uma necessidade, né, dos pais da igreja e tudo mais para fazer divisões. Porém, a ideia do livro, capítulo 1 ao capítulo 2, é o diálogo entre Abacuque e Deus, certo? Então ele está dialogando. Então por isso que eu vou convidar você, a gente tem que começar pelo capítulo 1, versículo 12, para que a gente possa entrar no capítulo 2 e adentrar até o verso 20, para você poder entender esse diálogo, certo? Porque é o que acontece, ele não para de falar, ele está dialogando com Deus, certo? Conversando com Deus, questionando, perguntando, Deus responde no tempo que é oportuno. É interessante esse diálogo. Então, para entender esse diálogo, vamos começar em Abacuque aí, capítulo 1, verso 12 até 2, de 1 a 20, tá certo? Vai adentrando capítulo 2, verso 1 a 20, tá ok, meus queridos? Vamos lá. Ó Deus, meu Senhor, Deus meu santo, porventura não existes desde a eternidade? Tu jamais morrerás e nós te seguiremos. Mas, Senhor,
Tu designaste justamente essa nação pagã para executar o teu juízo. Ó Tsu, rocha de refúgio, tu decidiste estabelecer este povo para aplicar o castigo. Tu cujos olhos são puros e imaculados, que não suportam ver o mal, que não podes tolerar a malignidade. Então, por que tens paciência com os perversos? Por que ficas em silêncio enquanto os ímpios devoram os que são mais justos que eles? Verso 14. Tornaste os homens como peixes do mar, como animais que não têm bom senso e a ninguém devem satisfação. O inimigo simplesmente os pega com anzóis, apanha todos com sua rede e nela os arrasta para onde deseja. Então comemora e exulta, porque este motivo ele oferece sacrifício à sua própria rede e queima incenso em sua honra, pois rende graças à sua rede. Vive em grande conforto e em segurança, e ainda desfruta de boa e farta comida. Contudo, continuará ele esvaziando a sua rede e destruindo sem piedade as nações. 2 verso 1. Sendo assim, eu lhe colocarei como sentinela sobre minha torre de vigia, tomarei posição sobre a muralha, aguardarei para ver o que Deus, o Senhor, me dirá e que resposta receberei aos meus questionamentos. Então, Yahvé, meu Deus, me respondeu e ordenou: escreve a visão com toda a clareza possível em grandes tábuas, para que até o mensageiro que passa correndo a lei, porquanto esta visão se cumprirá num tempo determinado no futuro, e uma visão que fala do fim e não falhará. Ainda que demore, aguarde, confiante, porque ela certamente virá e não se retardará. Escreve, pois, eis que o ímpio está cada vez mais arrogante, suas vontades não visam o bem, mas o justo viverá pela sua fé. Em verdade, a riqueza e os prazeres são traiçoeiros. O ímpio é muito soberbo e jamais encontra descanso. Seu desejo impetuoso é como o próprio Sheol. A morte nunca se satisfaz. Apanha para si todas as nações e ajunta para seu domínio todos os povos. Contudo, chegará o dia em que todos estes povos zombarão do ímpio com canções e provérbios de escárnio e dirão: ai daquele que acumula o que não é seu, ai daquele que se enche de bens saqueados, até quando será assim? Não se levantarão de repente os teus credores? Não despertarão os que te farão estremecer de medo? Então servirás de despojo para eles. Visto que despojaste muitas nações, os outros povos igualmente te saquearão. Porquanto derramaste muito sangue e cometeste todo tipo de violência contra terras, cidades e seus moradores. Ai daquele que adquire para a sua casa lucros criminosos, para pôr o seu ninho no alto, a fim de se livrar das garras do mal. Tramaste a destruição de muitos povos, trazendo vergonha para a tua própria casa, e portanto pecaste contra ti mesmo. Pois as pedras clamarão da parede, e as vigas replicarão do madeiramento contra ti. Ai daquele que edifica uma cidade com sangue e a estabelece mediante atitudes criminosas. Ora, e também não é da vontade do Senhor dos exércitos que os povos trabalhem para o fogo e as nações se afadiguem em vão? Entretanto, assim como as águas cobrem o mar, a terra se encherá do conhecimento da glória de Yahvé, de Deus, o Senhor. Ai daquele que incita o seu próximo a beber e ainda mistura a bebida à sua malícia e violência, a fim de
esbaldá-lo e contemplar a sua nudez. Sendo assim, bebe bastante vergonha em vez de honra. Sim, bebe tu também e expõe a tua própria circuncisão. Eis que a taça da mão direita de Yahvé, o Senhor Deus, se chegará a ti, e a vergonha cobrirá completamente a tua glória. Toda a violência que cometeste contra o Líbano haverá de te alcançar, e ainda ficarás horrorizado por causa da matança que fizeste contra os animais silvestres, e te amedrontarás ainda mais ao ser confrontado com todo o sangue derramado mediante a violência que desferistes contra as terras, as cidades e todos os seus habitantes. Ora, qual a utilidade de uma imagem idólatra esculpida por um artifício, ou uma insignificante divindade de metal que ensina mentiras? Porque por aquele que faz tais objetos, deposita sua confiança na própria obra de suas mãos. Contudo, cria ídolos mudos e inúteis. Ai daquele que diz a madeira, desperta, ou ainda a pedra sem vida, acorda. Poderá de alguma forma um ídolo dar alguma orientação? Está coberto de ouro e de prata, mas tal objeto não respira, não há espírito algum dentro dele. Mas Yahvé, o Senhor Deus, sim, Ele está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Meus queridos irmãos, o contexto desse diálogo, ele não é uma coisa simples, não é um quadro sociológico simples, não, né? Contemporâneo de Abacuque, havia mais dois profetas que estavam vivenciando todo esse terror que poderia acontecer a qualquer momento. Porém que Deus disse que não era naquele momento que Abacuque, desesperado, ao perceber aquela coisa destruidora, aquele arrasamento militar que vinha contra eles, contra o povo de Israel, por causa dos seus pecados. Eles não se arrependiam dos seus pecados, eles estavam todos acometidos, estavam todos sujos, influenciados pelas coisas da Babilônia. Então, contemporâneo a eles era Jeremias, o profeta Jeremias, e o profeta Sofonias. Eram mais dois profetas, além de Abacuque, que estavam nesse contexto do arrasamento, da força militar e esmagadora da época, que eram os babilônicos. Então, é interessante a gente entender esse contexto, porque Abacuque, ele está preocupado. No capítulo 1, verso 1 em diante, né, até o 12 ali, você nota que a preocupação de Abacuque, ele está preocupado. Mas Senhor, Tu vai deixar eles nos esmagar, vai deixar eles arrasar com todo o nosso país. Senhor, o que será das crianças? Senhor, o que será dos idosos? Senhor, o que será da gente? Será dos sinceros? Mas o problema não era esse. O problema não era a questão dessas pessoas sinceras que buscavam a Deus. O problema era que a grande maioria do povo de Israel já tinha abandonado a fé e já não estava mais caminhando com Deus. E tinha se tornado, na sua grande maioria, uma nação ímpia. E para você que ainda não sabe o que é uma questão ímpia, é o diferencial de piedade. A pessoa que é piedosa é aquela pessoa que incessantemente busca a Deus, busca a santidade, busca viver em santidade, em temor e adoração a Deus. Enquanto o ímpio é o oposto de tudo isso. É aquela pessoa que busca a sujeira, é aquela pessoa que é perversa. A palavra, o termo mais apropriado para o ímpio é o perverso. É aquela pessoa que sente prazer em fazer o mal. É aquele que tem o prazer de fazer o mal. É o mal acontecendo, ele fazendo o mal e ele se regozijando, se alegrando com a maldade que ele está praticando. Então veja esse o contexto. Deus olha para o povo que ele elegeu, a nação eleita aos olhos de Deus, a sua noiva querida que ele marcou um dia, o seu casamento, né? Que esperava ela toda ornamentada de santidade, ornamentada com toda justiça, ornamentada de toda pureza.
Deus olha e vê um povo completamente aquém, além da sua vontade. Um povo que estava acometido por todo tipo de pecado, influenciado principalmente, como você vê nos últimos versículos, influenciado principalmente uma coisa que Deus odeia, a idolatria, influenciado com ídolos. E aquela nação vinha esmagadora com seus ídolos, com toda a sua influência. É interessante, nós sabemos uma coisa também, curiosidade dos babilônicos. Aonde eles chegavam, eles não tinham piedade de ninguém. E característica deles, arrasavam tudo. E deixavam aquele contexto. Enquanto se eles pegassem uma sociedade completamente organizada, totalmente pacificada, com leis, como ele diz no início do capítulo 1, ele diz: a lei é frouxa no nosso meio. Lei frouxa, Senhor. Está tudo como hoje, né? O descaso, a corrupção. Estava todo esse contexto sociológico com Abacuque, com Jeremias e com Sofonias, porque eram os três que estavam proclamando, profetizando, confrontando o pecado do povo para que se arrependesse, para que a destruição não viesse, para que a maldade não viesse a esmagá-los naquele momento. Naquele instante, naquela visão que Abacuque teve e Deus o mostrou. Interessante que Deus diz assim: olha, e escreve, né? Como se fosse um letreiro desses que a gente vê por aí. Escreve em grandes placas, coloca grandes placas e escreve tudo quanto eu te disse, para que até aquele que passa correndo no cavalo ou passa andando, leia e saiba as coisas que sobrevirão por causa dos pecados do teu povo. É interessante, o rei, né, que é descrito esmagador, maldoso, né, na época, aí é o Jeoaquim, né, cruel, tirano, um rei tirano, esmagador, certo? Um homem cheio de poder, cheio de força, né? Então, o tema da mensagem dentro do livro de Abacuque, capítulo 2, é: ainda que a figueira não floresça, Deus já nos deu sua resposta por causa de sua misericórdia. Vou repetir só para você observar a questão do tema. Ainda que a figueira não floresça, Deus já nos deu sua resposta por causa de sua misericórdia. Apesar de tudo, Deus deu a resposta a Abacuque. É interessante nós observarmos isso. Deus poderia muito bem: eu não quero saber, não vou dar resposta nenhuma. Mas existia um homem justo ali buscando. Existia um homem buscando a presença de Deus. E Deus disse: vou dar a resposta para ele. Vai acontecer isso a seu tempo, né? Na cabeça da pessoa que recebe o anúncio, principalmente nessa época profética, a cabeça dele pensava assim: é agora, é alguns dias. Mas aí Deus acalma o coração de Abacuque e diz: a seu tempo, estas coisas acontecerão. A seu tempo, né? Então, Deus quando quis respondeu a um profeta que está no determinado momento aflito e confuso por tal repreensão do soberano Deus. No verso 1 ao 5, nós podemos observar aí, né, no capítulo 2, do verso 1 ao 5, nós podemos observar que Deus, quando quis, respondeu a um profeta que está num determinado momento aflito, desesperado, em dúvida, certo? Nervoso. Imagine você receber uma notícia: o Brasil vai ser invadido, certo? Por uma nação tirana, seremos escravos, tudo será dominado, seremos escravos. Imagine que situação, né? Imagine a cabeça de Abacuque imaginando, pensando: as crianças serão escravas, as moças serão escravas sexuais, os homens serão escravos no trabalho árduo e pesado. Imagine a cabeça daquele homem que, da sua contemporaneidade,
Ele sabia que o povo de Israel, apesar do seu pecado, apesar de estar vivendo uma vida ímpia, apesar de estar vivendo uma vida perversa aos olhos de Deus, apesar de estar longe da vontade de Deus, eles sabiam o que era santo, eles sabiam as coisas sagradas, eles sabiam os símbolos sagrados. Imagine esse homem com toda essa sua cultura, todo esse homem com todo esse contexto, imaginando coisas terríveis pela fama que os babilônicos tinham de ser terríveis. Imagine, se coloque no lugar de Abacuque, se coloque no lugar de Jeremias e Sofonias, naquele contexto esmagador, naquele contexto maléfico que poderia a qualquer momento acontecer, mas que Deus, em sua misericórdia e soberania, Deus acalmou seu coração e disse: a seu tempo, não deixarei de cumprir essas coisas, a seu tempo o cumprirei. Deus não disse a Abacuque que não ia acontecer, porque ele ignorou a ele. Deus disse a Abacuque que a seu tempo isso aconteceria. Deus acalmou o coração dele porque ele pensava que era em poucos dias. É bom ratificar isso. Então a primeira coisa é: Deus advertiu o seu povo dos seus pecados e lhes mandou a advertência. Versos aí 6, né? Versículo 6 e 2:1, nós observamos isso, que Deus tinha dito a Abacuque e aos demais profetas: olha, manda esse recado, manda esse e-mail, manda esse anúncio para o povo. Diga para o povo que as coisas que vêm sobre eles é porque eles precisam receber esta disciplina por estarem andando fora dos meus caminhos. Jonathan Edwards disse uma coisa sobre isso. Ele disse uma coisa interessante: quando olho para o meu coração, Jonathan Edwards, puritano, reformador, né? Ele diz assim: quando olho para o meu coração, enxergo minha iniquidade. Ele parece um abismo infinitamente mais profundo que o próprio inferno. Ah, se aquele povo tivesse essa noção de pecado como Jonathan Edwards teve. Deus não tinha marcado o dia da destruição daquele povo. Deus não tinha permitido os babilônicos o escravizarem, levarem ao caos. Jonathan Edwards, apesar de viver muito longe dos valores, né, que tinham os judeus, que tinha toda aquela nação, tinha um entendimento do que era ser um iníquo, tinha um entendimento de olhar para si e ver um miserável pecador. Assim era o sentimento do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo olhou para si e não se achou um vencedor, meus queridos, porque isso não é o Evangelho. Nós somos vencedores por causa de Cristo, não por causa dos nossos méritos. Nós não temos mérito algum, é por causa de Cristo. Então Paulo olhou para si e ele disse: sou um miserável pecador, o mais maldito de todos os homens. Não é interessante? Não é? Assim, Jonathan Edwards, ele compreendeu a questão do pecado. Segunda coisa, Deus designou exatamente o que era temível ao povo de Israel: os babilônicos. Ou seja, Deus nunca, meu querido e minha querida irmã, nessa noite, nunca envia uma disciplina, uma correção com aquilo que nós suportamos. Deus nos envia uma correção, uma disciplina daquilo que tememos, daquilo que nos corrige, não aquilo que eu suporto, eu aguento, isso eu tiro de letra, aquilo que eu faço brincadeira, não, isso aí é uma besteirinha. Não, Deus, quando envia a sua correção, Deus envia aquilo que o povo teme. Aquilo que o povo teme.
né? É bom a gente ter esse entendimento. Uma observação: quem eram os babilônicos? O texto mostra. Vamos observar o texto. Quem era esse povo, os babilônicos? Essa nação cruel e instrumento de Deus para a disciplina do seu povo. Olha quem era esse povo. Primeiro, uma nação cruel e violenta. A primeira coisa que nós vemos aí no texto: nação cruel. Quando ele está dizendo aí no verso 12 do capítulo 1 em diante, ele diz: como é que o Senhor permite essa nação cruel, violenta? Eram os babilônicos. O que é que eles eram mais? Letra B. O que é que eles eram mais? Gostavam de apoderar-se das propriedades alheias. O texto mostra isso. O texto mostra que, além deles serem cruéis e violentos, o texto mostra que eles gostavam de se apoderar do que não era deles. Você pode ver a característica no texto, que quando Deus diz assim: ai daquele que se apropria dos outros, ai daquele que forma uma cidade, uma nação com sangue inocente. Notou? Eles eram pessoas que gostavam de roubar, se apoderar do que era dos outros. C. Era uma nação apavorante e temível, que fazia justiça com as próprias mãos. Nossa, eles não tinham um estatuto, meus queridos. Eles não tinham um código de lei, nem um código de Genebra. Eles não tinham essas coisas. Nada, eles eram sem lei. Ou seja, chegava lá e fazia a lei do jeito que eles queriam. O que estava à vontade para punir, eles iam e puniam. Imagine que coisa terrível sobreveio ao povo de Deus por causa dos seus pecados. E por isso devemos ter cuidado, meus irmãos, porque o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Eu sei, mas nós não devemos relaxar com isso. Nós não devemos brincar com isso e dizer: não, isso que está passando aqui na minha mente é normal. Não é normal. Deve ser rejeitado, não é? Deve ser rejeitado. Devemos todos os dias dormir pedindo a Deus perdão dos nossos pecados. Você sabia? Todo dia. Augusto Nicodemos diz isso, o grande pregador de hoje. E todos os dias ele diz que a oração dele é pedir perdão dos seus pecados. É de arrependimento. Muitas vezes estamos orando, pedindo a Deus, né, prosperidade, bens materiais, né, coisas cotidianas, coisas da vida, né, conquistas, melhor dizendo. Mas devemos todos os dias, meus irmãos, fazer isso. Orar arrependidos dos nossos pecados, porque sem arrependimento não tem como agradar a Deus. Não tem. O segundo ponto aqui, dentro do texto, né? Quando Abacuque pergunta a Deus segunda vez, porque a primeira vez ele inicia o diálogo, né? No início do diálogo ele faz a primeira pergunta. No capítulo 2 ele já inicia fazendo a segunda pergunta. Pergunta a Deus segunda vez. Deus não lhe deixa sem resposta. Devemos aprender isso. Quando estamos diante de Deus, Deus não nos deixa sem resposta. O problema é que nós somos ansiosos e queremos que a resposta seja de imediato. E Deus não é imediatista. E Deus também não torna ninguém exclusivo, para que naquele momento a pessoa tenha a resposta. Deus não é obrigado a dar a resposta à pessoa naquele momento. Ele não tem obrigação nenhuma, porque Ele é Deus, Ele é soberano, presciente, onisciente, onipotente, onipresente. Ele é Deus. Então Ele não tem obrigação de nos dar a resposta imediata como queremos. Deus dá a resposta à pessoa de Abacuque. E você pode ver no capítulo 2, verso 1, ele diz assim: sendo assim, pode ver 2, verso 1, sendo assim, eu me colocarei como sentinela, ou seja, ficarei de vigia,
ficarei de vigia, né, sobre minha torre de vigia. Tomarei posição sobre a muralha, aguardarei para ver o que Deus, o Senhor, me dirá, e que resposta receberei aos meus questionamentos. Olha só, gente, como a gente aprende com um versículo tanta coisa. Ele está dizendo assim: eu tenho tantos questionamentos, Deus, mas tem um princípio e nós devemos respeitar nesse diálogo, o princípio do questionamento e da resposta. Sabe qual é o princípio? Ficar de vigia, atento ao que Deus, quando Deus vai responder e o que Deus vai responder. E muitas vezes o que Deus vai responder pode ser um sim e pode ser não. É uma realidade, certo? E ele ficou atento. Primeira coisa, notemos o que é que o texto diz: aguardarei para ver o que o Senhor Deus me dirá. Olha só, é interessante. Ele diz: olha, eu vou ficar atento, à espreita, eu ficarei aguardando o que Deus tem para dizer. Ele não pegou e orou, como muitas vezes nós, porque eu sou um ser humano também, me incluo no meio. Muitas vezes nós fazemos aquela oração: Pai, abençoa esse dia, amém. Senhor, como eu estou cansado, aleluia. Boa noite, Deus. Sendo que talvez há 10 anos atrás você tinha feito uma oração, um diálogo com Deus, e você não está de vigia, você não está de sentinela, você não está na guarda para ouvir que naquele momento Deus pode te dar a resposta mediante a sua palavra. Abacuque nos ensina que, meu irmão e minha irmã, devemos estar atentos, em guarda, para a resposta do divino Deus. Do divino Deus. Devemos estar atentos. Devemos estar atentos, meus queridos. Dentro disso, da guarda, aprendemos com Abacuque que, ao orarmos a Deus, devemos ficar atentos, pois ao seu tempo Deus responderá. Uma outra coisa que aprendemos com essa palavra que Abacuque diz, essa frase: aguardarei para ver o que Deus, o Senhor, me dirá. Uma outra coisa que aprendemos entendemos que toda resposta do Senhor Deus não se baseia na ansiedade humana. Abacuque não ficou ansioso, apenas esperou. Abacuque já sabia, já tinha experiência com Deus. Abacuque não era um menino desesperado que orava e corria para a torre e voltava e corria. Não. Ele sabia que Deus ia responder a seu tempo. E ele ficava vigilante. Meu irmão, minha irmã, meu querido e minha querida, nessa noite, você está atento ao que Deus está para falar com você depois que você ora? Se não, a partir de hoje, fique de sentinela e de guarda, porque Deus vai lhe responder no seu tempo. Deus vai responder. Abre em Mateus capítulo 6, versículo 25. Porque Deus não responde segundo a nossa ansiedade, a preocupação, ao nervosismo. Capítulo 6, verso 25 de Mateus, o Evangelho de Mateus afirma assim, pelas palavras de Jesus: portanto vos afirmo, não andeis preocupados ou ansiosos com a vossa própria vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que as roupas?
Não devemos, irmãos. Se Jesus, o modelo da igreja, se Jesus, o modelo do cristão, se Jesus, o modelo nosso de cada dia para uma vida cristã autêntica, disse que não devemos andar preocupados nem ansiosos por coisa alguma, é porque Jesus sabe que a ansiedade e a preocupação não vai trazer, não vai obrigar, não vai fazer Deus responder a nossa oração, porque somos mimados. Amém? Não vai. O princípio para a resposta da nossa oração é não ficar preocupado e nem ansioso, é ficar atento, é ficar esperto, é ficar como sentinela, é aguardar no Senhor. Uma observação. Claro que cada contexto teve sua realidade, mas o fato é que Abacuque já sabia esperar no Senhor sem preocupação e sem ansiedade alguma. Ele já sabia. Ou seja, Abacuque não era um profeta leigo no campo da espiritualidade. Abacuque era um profeta que já estava em crescimento espiritual e bem avançado. Era adulto na fé. Ele conhecia a forma e como Deus trabalha. O terceiro ponto aqui, dentro desse capítulo 2, na resposta de Deus a Abacuque. A resposta de Deus a Abacuque: o ímpio não ficará sem punição. A terceira coisa que nós vemos no texto é que Deus fala para Abacuque: o ímpio não vai ficar sem a punição. Não vai ficar. Capítulo 2, do 2 ao 20, você vê que o diálogo, Deus vai dizendo: olha, é assim que vai ocorrer com o ímpio, é assim que vai acontecer com o ímpio, eles não vão ficar sem punição. No Salmo 145, versículo 20, o salmista diz assim: o Senhor guarda todos os que o amam, porém os ímpios serão exterminados. Olha o que é que Deus diz na sua palavra: o Senhor guarda todos o que ama, os que o amam, porém os ímpios serão exterminados. Ou seja, não ficará sem punição. No diálogo de Abacuque, o que haveria de vir, a disciplina, o castigo, a punição, e todos os ímpios, se não se arrependessem de seus maus caminhos, se não se arrependessem, iam ser todos exterminados. Uma primeira coisa dentro desse terceiro ponto: Deus dará a Abacuque o atual estado do povo de Israel. Você notou isso no texto? Deus dá o diagnóstico. Olha aqui, vou dar o diagnóstico de como está o povo e por que virá a punição, por que vem a disciplina, por que eles são passíveis de ser exterminados. Por quê? Veja bem, do verso 1 ao 5, a razão do diagnóstico, capítulo 2, verso de 1 a 5, olha o diagnóstico que tem no povo de Israel que faz com que Deus possa exterminá-los. Deus afirmou que o povo ímpio entre os seus tinham estas características: eram soberbos. Verso 4, olha lá. Era um povo soberbo. O que é que tinha deles no meio deles também? Verso 4 ainda diz: eram enganosos. C, verso 4 ainda: eram arrogantes. Verso 4 ainda, letra E: gananciosos de boca. Nossa, eram essas coisas que estavam trazendo para o meio do povo uma multiplicação ímpia.
soberba, engano, arrogância e ganância de boca. Essas coisas estavam ocorrendo. No verso 4 você vê isso, no capítulo 2. Estes ímpios que estavam trazendo a punidade para o povo, a nação, denota bem o texto de Provérbios, capítulo 6, versículo de 12 a 19, que diz assim, abra a sua Bíblia. Provérbios 6. Essa era a característica que estava no povo de Israel. Capítulo 6, verso 12 a 19. O caráter do perverso é maligno, caminha de um lado para outro, murmurando atrocidades. Comunica-se sorrateiramente com os olhos, arrasta os pés e faz sinais com os dedos. Em seu coração habita o engano, todo tempo planeja o mal, anda semeando perversidades e discórdias. Por essa razão, a desgraça se abaterá repentinamente sobre ele. De um golpe será completamente destruído, sem qualquer apelação. Há 6 coisas que o Senhor odeia, 7 atitudes que ele detesta. Olhe e preste atenção. Olhos arrogantes. Não tem isso lá no texto? Eles eram o quê? Arrogantes. Olhos arrogantes. Língua mentirosa. Mãos que derramam sangue inocente. Coração que maquina planos perversos. Pés que apressam para fazer o mal. E testemunha falsa que espalha difamações. E aquele que provoca contenda entre irmãos. Este é o diagnóstico, este é o retrato, este é o perfil que está o povo ia receber a disciplina de Deus por causa de não estarem arrependidos dos seus pecados. Uma segunda coisa, dentro do ponto 3, dentro da terceira coisa, afirma assim, no verso 4 ainda, observe, porém, ele diz lá no verso 4, pois que ele dá todo esse quadro dos homens perversos que está no meio do povo de Deus. Ele diz assim, porém o justo, Deus lhe dá uma única opção. Qual será? O justo viverá pela fé. Olha, Deus está dizendo, em meio a todos os ímpios que estão buscando o engano, que estão sendo perversos, difamadores, mentirosos, estão fazendo coisas erradas, ele diz, mas o meu justo, o que é meu, viverá pela sua fé. Isso não quer dizer pela fé como a teologia da prosperidade diz, não. Ele está falando da sua fé é o seguinte, pela sua sinceridade e firmeza daquilo que ele me conhece. Amém, meus irmãos? Ou seja, tudo absolutamente indica que a grande maioria vivia pela sua própria justiça, que seguiam a vida com seu próprio entendimento, ao contrário do justo, como Abacuque, que procurava a justiça de Deus, as resoluções de Deus, o tratar de Deus consigo. Em Hebreus, abra sua Bíblia para nós vermos como eram os justos que viviam pela fé. Hebreus 11, verso 1 ao 7. Você vai ver como é que os justos viviam pela fé. Esse é o modelo, meus irmãos. O justo pela fé vive pela fé. Hebreus 11, 1 a 7. Afirma assim: ora, a fé é a certeza
de que haveremos de receber o que esperamos e a prova daquilo que não podemos ver. Porquanto foi mediante a fé que os antigos receberam bom testemunho. Preste atenção, meu irmão. Pela fé, compreendemos que o universo foi criado por intermédio da palavra de Deus e que aquilo que pode ser visto foi produzido a partir daquilo que não se vê. Ou seja, tem uma testemunha aqui dizendo na palavra, no Novo Testamento, que as coisas criadas, visíveis e invisíveis, são pela boca de Deus e não por uma teoria cética de um cientista ou de cientistas. Seguindo, os que pela fé vivem, até o verso 7, pela fé, começando por Abel, ofereceu a Deus um sacrifício mais excelente do que Caim. Por meio da fé, ele foi reconhecido como justo, no meio em que Deus aprovou as suas ofertas. Apesar de estar morto, seu testemunho de fé ainda é eloquente, fala. Por meio da fé, Enoque foi arrebatado, de forma que não experimentou a morte e já não foi encontrado, porquanto Deus o havia arrebatado, visto que ainda antes de ser arrebatado, havia recebido o testemunho de que tinha agradado a Deus. Em verdade, sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, para qualquer pessoa, qualquer um, ele está dizendo aqui, que Deus se aproxime, é indispensável crer que Ele é real e que recompensa todos quantos se consagram a Ele. Pela fé, como justo viverá pela fé, Noé, quando divinamente orientado acerca dos acontecimentos que ainda não podiam ser vistos, movido por santo temor, construiu uma arca a fim de salvar sua família. Por intermédio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça que vem da fé. Deus não escolheu os reis da época de Noé para construir uma arca. Deus não escolheu os eruditos. Deus escolheu os simples para confundir os sábios, porque eram os da fé. O justo, diz Abacuque, o justo, meu irmão, o justo, minha irmã, vive pela fé, e não como a fé da teologia pagã, idólatra da prosperidade, mas a fé genuína nos atributos e caráter do Deus Santo. Aleluia. Afirma Deus em sua palavra ainda contra os perversos. Verso 6 a 17. Por isso, preste atenção. Deus diz algumas palavras pesadas. Ai de quem acumula o que não é seu. Esse ai quer dizer, preste atenção. Esse ai quer dizer, cuidado. Esse ai quer dizer, estou te avisando. Ai de quem acumula o que não é seu. Ai de quem acumula o que não é seu. Vamos averiguar no texto. Versos de 6 a 8. Ai daquele que acumula o que não é seu. Ai daquele que se enche de bens saqueados. Até quando será assim? Não se levantarão de repente os teus credores? Não despertarão os que te farão estremecer de medo? Então servirás de despojo para eles. Visto que despojastes muitas nações, os outros povos igualmente te saquearão, porquanto derramaste muito sangue e cometeste todo tipo de violência contra terras, cidades e os seus moradores.
A segunda coisa, por isso Deus ainda diz mais: ai daquele que adquire para a sua casa lucros criminosos. Você sabe por que o Brasil está assim, meu irmão? Além da nossa resposta da nossa oração, que pedimos justiça e que Deus limpasse a política e a corrupção, é porque muitos lucros criminosos serviram de loteria para enriquecimento ilícito de muitos políticos desse país. Ai, tal se diz do Senhor Deus, a sua palavra: ai daquele que adquire para a sua casa lucros criminosos. Ai daquele que adquire para a sua casa lucros criminosos, para pôr o seu ninho no alto, a fim de se livrar das garras do mal. Tramaste a destruição de muitos povos, trazendo vergonha para a tua própria casa, e portanto pecaste contra ti mesmo, pois as pedras clamarão da parede e as vigas replicarão do madeiro contra ti. Terceira coisa, por isso, ai daquele que edifica uma cidade com sangue e a estabelece mediante atitudes criminosas. Devemos ter cuidado com isso. Ai daquele que edifica uma cidade com sangue e a estabelece mediante as atitudes criminosas. Ora, e também não é da vontade do Senhor dos Exércitos que os povos trabalhem para o fogo e as nações se afadiguem em vão? Entretanto, assim como as águas cobrem o mar, a terra se encherá do conhecimento da glória de Deus, Yahvé, o Senhor. Note bem que esse quadro aqui mostra cidades edificadas com sangue. Vem à minha mente, na atualidade, lugares onde os criminosos matam as pessoas, derramam sangue inocente e se apoderam do poder daquele local e edificam seus governos. A palavra de Deus, meu irmão, é atual. Muitos livros foram escritos, mas só a palavra de Deus continua atual para qualquer tempo. A quarta coisa, uma outra coisa que Abacuque também ouviu da resposta de Deus, diz assim: ai daquele que incita o seu próximo, olha só, ai daquele que incita o seu próximo a beber e ainda mistura a bebida à sua malícia e violência, a fim de embebedá-lo e contemplar a sua nudez. Na minha mente, nesse momento, vem, do verso 15 a 17, vem na minha mente a imagem de pessoas que saem de sexta a domingo, colocam inocentes para beber e colocam coisas que misturem a sua bebida, e quando ele está bêbado fora de si, arrancam a sua roupa, o molesta e ainda zomba e faz brincadeira dele. É disso que Abacuque está falando. É disso que nós precisamos ver a palavra de Deus atual hoje, real. Mas saiba, se uma dessas coisas já aconteceu com você, e se você já foi a Cristo, Ele já te perdoou de todas as coisas. Você hoje é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram, meu irmão. Lembre-se, tudo se fez novo. Você é uma nova pessoa. Uma outra coisa é o último ai. Ai, né? E dói mesmo. Ai. E como dói, Senhor. Versículos de 18 a 20. Preste atenção aí, meu irmão. Olha o que é que ele diz. E o último ai faz menção tamanha à insignificância de dizer ao ídolo a imagem, né? Ai daquele que diz a madeira: desperta, madeira. Ô madeira, acorda, madeira. Fala comigo, madeira.
ou a pedra sem vida, acorda, ouve a minha oração. Ora, ele diz aqui no verso 18 ao 20: qual a utilidade de uma imagem idólatra esculpida por um artifício, ou uma insignificante divindade de metal que ensina mentiras? Pois aquele que faz tais objetos deposita sua confiança na própria obra de suas mãos, contudo cria ídolos mudos e inúteis. Ai daquele que diz a madeira desperta, ou ainda a pedra sem vida acorda. Poderá de alguma forma o ídolo dar alguma orientação? Está coberto de ouro e de prata, quer dizer, tem o seu valor, ouro e prata, mas tal objeto não respira, não há espírito algum dentro dele, mas Yahvé, nosso Deus, Senhor, sim, Ele está no seu santo templo. Cale-se diante dele toda a terra. Servimos a um Deus vivo, não servimos a um Deus mudo, manco, aleijado, cego, surdo e mudo, que nem cérebro tem para dialogar, língua muito menos, porque se boca tem boca, mas não fala, diz o Salmo 115. Imagine língua dentro daquela boca que não fala, nem existe, senão um oco. Dentro daquela imagem só existe um oco, como na época do rei de Portugal, que pegavam os ídolos ocos, os ídolos barrocos enchiam de ouro, porque a única coisa que a oquidão, o vazio que tem dentro do ídolo, só servia naquela época para roubar o ouro do Brasil e levar para Portugal. Para que serve o ídolo? Para nada. Para que serve você começar na fé, ou então você está depositando a sua fé num outro tipo de ídolo, que fala, que vê, que enxerga, que cheira, que ouve, mas que só te leva para fazer coisas que não são bíblicas? Que adianta esses ídolos gospel? Que adianta? Para te dar um arrepio, para te dar uma sensação, para que quando ele estiver lá, enquanto ele estiver sendo piedoso, enquanto ele estiver buscando a santidade, enquanto ele estiver lá animado e feliz, ele ainda lhe sustenta. Mas no dia que ele cair, a sua fé que está respaldada nesse ídolo gospel também vai cair. Porque as pessoas que acreditam e se apegam ao ídolo caem com ele, seja ele surdo, mudo ou que fale. Se cair o ídolo de gesso, seja o que for, e fique só os seus pedaços, assim é a fé daquele que confia no ídolo feito por mãos humanas. Um dia que quebrar, que rachar, que rasurar, a fé dela também vai ficar despedaçada, rachada, ou de qualquer tipo de coisa que você imaginar. Assim, em contrapartida, quem se apega a uma fé, a um homem que está levando multidões, mas sabe lá para onde? Porque se não leva para Cristo, está levando você a sensações. No dia que ele cair, no dia que ele cometer um adultério ou que mentir, no dia que você crescer espiritualmente, avaliar que a letra dele não foi baseada na palavra de Deus, mas foi baseada na ambição de ficar rico, a sua fé vai desmoronar e você vai cair, porque você está construindo um castelo em cima da areia e não no palácio, na rocha que é Jesus. Eu concluo aqui essa mensagem, meus queridos irmãos, nessa noite, com a frase de um reformador protestante que deu uma grande contribuição para nós na história, no século XVI, João Calvino.
ele fala o seguinte: o coração humano é uma fábrica de ídolos. Preste atenção nessa frase. O coração humano é uma fábrica de ídolos. Ou seja, cuidado para que o teu coração não seja fabricante de ídolos, como nós vemos aqui em tantos lugares, fábricas de ídolos, de gesso, de pau e de todo tipo. Cuidado para que o teu coração não seja uma fábrica de ídolos. Cuidado para que o teu coração você não esteja preenchendo de pessoas que estejam tomando o lugar de Jesus. Cuidado com o teu coração, porque o nosso coração, como diz João Calvino, grande homem de Deus, é uma fábrica de ídolos. Feche os teus olhos e vamos orar.